Meta suprema. Por Martin Lloyd Jones. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3 versos 12 a 14. Em todo e qualquer aspecto, esta passagem é notável e importante. Imagino que, de muitas maneiras, esta é uma das declarações mais conhecidas do apóstolo, mas também ela tem levado a muita controvérsia e incompreensão. Estes 3 versículos fazem parte da exposição que o apóstolo está fazendo com respeito à sua fé e à sua posição. Por certo, vocês se lembram do pano de fundo. Ele se dispuseram a contrastar a posição dos judaizantes com a da cristandade, e o faz em termos da sua experiência pessoal, como bem podia fazê-lo, pois ele próprio experimentara a posição dos judeus e dedicara anos da sua vida à tentativa de fazer-se aceitável aos olhos de Deus, antes de lhe ser dado este entendimento da verdade como presente em Cristo Jesus. E de que modo ardente, emocionante e dramático ele contrasta definitivamente estas duas posições. Uma vez que ele obtivera este excelente conhecimento em Cristo, tudo mais lhe parecia não somente trivial, mas na verdade um estorvo. E ele vai adiante e declara que alegremente sacrificaria todas as outras coisas que lhe restavam, embora já tivesse sacrificado tantas, se fosse necessário para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo a sua própria justiça, que é da lei, mas a que é pela fé em Cristo, a justiça que é de Deus pela fé. A ambição de Paulo é conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Segue-se, então, a passagem que vamos considerar agora. Esta é uma declaração importante, mesmo se só for tomada do ponto de vista da pessoa de Paulo. Ele constitui um assunto bem merecedor da nossa consideração, um dos homens mais importantes de todos os tempos, julgado por qualquer padrão, uma das mentes proeminentes dentre as mais altas mentes da história e do mundo. Esta passagem é importante simplesmente porque nos ajuda a entendê-lo e entender mais clara e verdadeiramente a sua posição. Mas, afinal de contas, não estamos aqui por mero interesse teórico no grande apóstolo, por fascinante que isto seja do ponto de vista da teologia e da psicologia. Estamos interessados nesta declaração porque tem uma relevância bem definida para nós, porque ela tem algo para nos dizer sobre o estado em que nos encontramos e sobre a nossa posição. Conquanto reconheçamos claramente que o apóstolo é um homem qualificado por dons e que, como apóstolo, está numa categoria à parte, não obstante devemos entender que o que Paulo diz de si mesmo, como cristão, deveria ser verdade a respeito de todos os cristãos. O próprio apóstolo esclarece bem isso. Ele diz nós, e constantemente inclui outros cristãos com ele. Neste trecho particular ele escreve na primeira pessoa do singular porque está tratando da sua experiência pessoal. Mas o que diz a seu respeito deveria dizer respeito a todos nós como cristãos e, portanto, também deveria fazer parte da nossa experiência. Por isso é urgentemente importante para nós que descubramos exatamente o que o apóstolo está realmente dizendo sobre si mesmo aqui. Além disso, a nossa experiência depende do que cremos e disto decorre, de modo que, se a nossa fé quanto ao que nos é possível estiver errada, é mais que provável que a nossa experiência esteja correspondentemente errada. Não se pode duvidar de que muitas, se não a maioria, das dificuldades na vida e na experiência cristã surgem da falta de entendimento da doutrina, da falha de compreender as possibilidades abertas a nós por este glorioso Evangelho. Portanto, a questão vital que nos cabe considerar é o que, na realidade, o apóstolo está dizendo nestes versículos sobre si mesmo e sobre a sua experiência. O que é que ele está dizendo? Geralmente as pessoas dão a essa pergunta uma de duas respostas antagônicas, mas eu quero dar o meu parecer de que as duas respostas são errôneas. A primeira é que Paulo não está seguro da sua salvação. Se alguma vez vocês se engajarem numa discussão sobre a questão da segurança da salvação ou se ficarem envolvidos numa discussão com pessoas que têm algum conhecimento das Escrituras, penso que verão que aqueles que não têm essa segurança vão além desse ponto e dizem que ninguém deve ter certeza da salvação. E elas gostam de citar os versículos que estamos estudando. Elas dizem, como pode alguém ter certeza da sua salvação, quando até o grande apóstolo não tinha? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Acaso isso não quer dizer, perguntam tais pessoas, que o apóstolo não estava seguro? Isso não mostraria que a sua posição geral era que ele esperava que eventualmente seria salvo. Porventura ele não está mostrando isso aí.
e não tinha dado a entender isso nos versículos anteriores. Se de alguma maneira isso não denotaria incerteza, será que a linguagem que ele emprega nesse ponto não mostra especificamente que o apóstolo, grande como era, não obstante não estava seguro de que estava salvo, não estava seguro de que os seus pecados tinham sido perdoados, e que não estava confiante em que era filho de Deus? Ele esperava que eventualmente o seria, mas estava incerto quanto a isso. Essa é, então, a opinião frequentemente apresentada. Mas um argumento como esse, parece-me, coloca-nos de frente a um princípio vital. Sempre que nos defrontamos com um texto difícil, há o perigo de basearmos a nossa doutrina num só texto, em vez de tomá-lo e considerá-lo à luz do ensino geral das Escrituras. Pois bem, eu penso que posso mostrar a vocês que a linguagem que o apóstolo emprega nesse ponto de maneira nenhuma dá apoio à opinião de que ele não está seguro da salvação. Na verdade, se dissermos isso, seremos forçados a concluir que o apóstolo contradiz o que ele estabelece tão categórica e explicitamente em várias outras partes dos seus escritos. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a declaração do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1 verso 12, ou também em Romanos, capítulo 8 versos 38 e 39, onde ele diz: estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Depois, nesta mesma epístola, por certo vocês se lembram, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa linguagem é de incerteza. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, continua ele no versículo 21, e no versículo 23 diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Tornou a perguntar: essa linguagem é de um homem inseguro da sua posição, a linguagem de um homem que meramente espera ser eventualmente salvo, ou que, de um modo ou de outro, apesar de tudo, poderá estar entre os redimidos. Certamente a linguagem do apóstolo é uma completa contradição dessa opinião. Se alguma vez alguém escreveu com plena confiança no que sabia concernente a si mesmo e a sua posição em Cristo, foi este homem, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Romanos, capítulo 8 versos 29,30. Essa é sua linguagem. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo pergunta em Romanos, capítulo 8 verso 33. É impossível. Não, o apóstolo está certo e seguro da sua salvação, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Filipenses, capítulo 3 verso 3. Toda sua linguagem, em toda parte, e mesmo aqui, em Filipenses, nos torna impossível dizer que a interpretação destes versículos é que Paulo está inseguro da sua salvação. Permitam que a seguir eu exponha a outra opinião dada, a qual é exatamente o oposto da que acabei de esboçar, e sustentada por aqueles que concordam que Paulo tinha certeza da salvação. Estas pessoas achavam que, uma vez que o apóstolo estava absolutamente certo da sua salvação, a única maneira de explicar estes versículos é que Paulo quer dizer que ainda não terminou a jornada da sua vida, que ainda não chegou à ressurreição final dos mortos. Elas apresentam com seriedade isso como explicação dessas palavras. Dizem elas que a declaração de Paulo só pode significar, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição. Mas, irmãos, ainda não cheguei. Contudo, o certo é que essa é também uma opinião não só patentemente inadequada, mas, na verdade, até ridícula. Significaria com efeito que o apóstolo, que fatualmente está escrevendo ou ditando uma carta a pessoas de Filipos, lhes dissesse: ainda vivo neste mundo, devo continuar a jornada. Mas isso é desnecessário, pois o fato de lhes estar escrevendo diz tudo, e o certo é que não há necessidade de quem escreve uma carta dizer que ainda está vivo. Assim, então, se não podemos aceitar nenhuma destas duas opiniões, qual é a nossa interpretação do que Paulo diz? Bem, parece-me que há três declarações que se destacam na parte que vai do versículo 10 ao versículo 14. Eis a primeira: Paulo nos diz que Cristo segurou, e ainda o mantém seguro, a fim de que ele possa chegar a uma particular meta, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Essa é a primeira grande declaração. Noutras palavras,
Aqui o apóstolo nos está dizendo que quando desceu para Damasco naquela famosa ocasião, de repente foi preso, capturado, pelo Senhor Jesus Cristo. Apreendido, diz a versão autorizada, inglesa, termo ainda empregado no sentido de prender, capturar, embora não tão frequentemente como no tempo em que foi feita aquela tradução. Contudo, ainda falamos sobre a polícia apreender um homem quando o detém para que se façam certas investigações. Paulo declara que foi apreendido por Cristo. Cristo tinha posto as mãos nele, e ainda o mantinha seguro. Mas, notem, ele declara que isso lhe aconteceu por uma certa razão. Uma razão específica. Para que eu apreenda aquilo para o que também fui apreendido. Paulo foi apreendido por essa razão particular. Pois bem, essa é, ao que me parece, a chave para o entendimento desta particular declaração. Para que Paulo foi apreendido, porque foi capturado no caminho de Damasco. Em certo sentido ele já nos falará sobre isso. Ele foi capturado por Cristo, não meramente para conhecer o perdão, e não meramente para desistir da tentativa de produzir sua própria justiça. Foi seguro não apenas para deixar de perseguir a igreja cristã, e não apenas para ser libertado e emancipado do erro. Porque será então que ele foi apreendido? Bem, por esta razão positiva, como todos os outros cristãos, ele foi salvo para poder chegar finalmente a uma particular meta. E ele descreve essa meta no versículo 10, conhecer Cristo pleno e perfeitamente. E não somente isso, mas também tornar-se semelhante a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. O apóstolo gosta muito de ensinar esta particular verdade. Assim ele a expressa em sua carta a Tito, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, e justa, e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2 versos 11 a 14. E exatamente a mesma ideia. Então, a meta que Paulo nos conta que foi exposta diante dele, aquilo para o que ele foi apreendido, é que ele chegue a esse conhecimento íntimo de Cristo, a essa comunhão perfeita, e que seja libertado não só da culpa do pecado, bênção da qual ele está perfeitamente certo e seguro, mas também do poder e da corrupção do pecado, e se torne semelhante a Cristo em sua vida, em sua morte, em tudo, que reproduza em sua vida a espécie de vida que o próprio Senhor Jesus Cristo viveu. Eu fui capturado para isso, diz Paulo. Essa é, pois, a primeira declaração. O nosso Senhor se apossou dele naquela tarde, no caminho de Damasco, a fim de que ele adentrasse e seguisse cabalmente esse outro caminho. E essa é a ambição do apóstolo, chegar lá. Depois, a sua segunda declaração nos revela que ele não chegou a essa meta. Sim, ele sabe que está salvo. Ele compreende que a sua salvação final é tão certa quanto possível. Ele está em Cristo e sabe que vai estar com Cristo. Não há como questionar isso. Ele deixou todas estas outras coisas para trás e renunciou a toda e qualquer crença em qualquer outra justiça. Ele agora tem a justiça que é pela fé em Cristo Jesus, e sabe qual é o seu destino final. Mas o que o deixa insatisfeito é sua falha em não chegar àquela meta para a qual foi aprisionado. O conhecimento experimental de Cristo e sua conformidade com Cristo em toda a sua existência e em todo o seu viver. Não que já tenha alcançado. Paulo não se refere à ressurreição, nem, como lhes mostrei, é necessário que ele diga que está vivo. Não, é para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Não alcancei isso, diz Paulo, e é atrás disso que prossigo. Ele não alcançou a meta para a qual fora apreendido, e, assim, a sua terceira declaração é que ele anseia alcançá-la e retese cada nervo para chegar lá. Avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. São estas as três verdades que o apóstolo diz nestes versículos. Ele define a meta, a ambição do cristão, ele confessa que ainda não alcançou, e nos revela que todo o seu interesse na vida é alcançá-la e que está fazendo aquelas coisas necessárias para chegar lá. Então, tendo explicando as palavras do apóstolo, passemos a deduzir a doutrina. Noutras palavras, apliquemos a nós o que o apóstolo diz sobre si próprio. Este é um assunto acerca do qual há muita confusão e muita prosa leviana de ambos os lados. Há aqueles que afirmam mais do que o apóstolo afirma, e aqueles que não afirmam tanto quanto ele faz. Estes dois gritos estão sempre presentes. Alguns dizem que você não deve afirmar que tem certeza da sua salvação. Deve dizer apenas que está fazendo o melhor que pode e espera chegar à meta no fim. Outros sustentam que os cristãos já são perfeitos neste mundo e que certamente devem afirmar que atingiram esse estado de perfeição. Veremos, porém,
que o apóstolo evita essas duas afirmações e diz aqui uma coisa muito diferente. A doutrina pode ser expressa assim. Primeiro, perfeição nesta vida e neste mundo é coisa que não existe. É impossível. Só o caso do grande apóstolo já é suficiente para nos satisfazer sobre este assunto uma vez por todas. Não que já tenha alcançado, diz este grande homem de Deus, ou que seja perfeito. O próprio Paulo não era perfeito. Mas, perguntar a alguém, ele não continua e não diz no versículo 15, pelo que todos quantos já somos perfeitos. Mas seguramente o apóstolo não iria contradizer-se dentro de uns poucos versículos. A palavra perfeitos, no versículo 15, é um daqueles termos limitativos que vemos empregados pelo apóstolo em muitos lugares. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2 verso 6 ele diz, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Ele está contrastando os que ainda são crianças com os que ocupam uma posição mais avançada. Ele diz que não pode ensinar a doutrina mais alta aos crentes de Corinto porque ainda são meninos em Cristo, ainda são carnais. 1 Coríntios, capítulo 3 verso 3. Todavia, diz ele com efeito, falamos sabedoria com aqueles que estão mais avançados e que são mais maduros. Em Filipenses, capítulo 3 verso 15 ele diz a mesma coisa, pelo que todos quantos já somos perfeitos. Não é perfeição absoluta, eu ainda não me tornei perfeito, diz ele, ainda não cheguei a esse ponto. Por conseguinte, é óbvio que o grande apóstolo não está satisfeito com a vida que está levando. Há elementos em sua vida que lhe causam muita insatisfação. Com base neste único exemplo, sem recorrer a nenhum outro nem citar outras passagens, o que eu poderia fazer facilmente, podemos firmar o princípio de que a perfeição não é possível nesta vida. Que direito temos de afirmar que isso aconteceu conosco? O apóstolo não alega que isso aconteceu com ele. Então, alguém perguntará, por que é que Deus não nos torna possível a perfeição aqui? A essa pergunta a única e definitiva resposta é que não sabemos. Tudo o que sabemos é que, se Deus quisesse que fôssemos feitos perfeitos pela operação do Espírito Santo agindo em nós, isso aconteceria. Mas por que Deus não faz isso? Pode ser que alguém insista. Porém, algumas perguntas que eu e vocês não devemos fazer. Tudo o que sabemos é que Deus não quis fazer isso. E possível apresentar algumas respostas. Pode muito bem ser que, por causa do pecado e do ser feito sobre nós, Deus nos deixe assim como somos e como estamos nesta vida para manter-nos humildes, para que não nos gabemos e para que não deixemos de perceber nossa completa dependência dele. São nossos fracassos que nos trazem de volta a ele. É a consciência que temos da nossa imperfeição que nos mantém em comunhão com ele. Deus preferiu agir dessa forma, como igualmente agiu na vida dos filhos de Israel. Vê-se que Deus age daquela maneira. Eu não entendo isso, mas simplesmente reconheço o fato de que o grande apóstolo declara que não é perfeito, e disso eu deduzo que não é propósito que sejamos perfeitos neste mundo. Permitam-me dizê-lo negativamente, as alegações de perfeição baseiam-se em dois erros. E o primeiro é um autoexame incompleto. As pessoas que alegam que chegaram a um estado de perfeição, e existem tais pessoas, pode-se ler sobre elas na história, geralmente fazem tal alegação porque pesa sobre elas a culpa de não se examinarem completamente. Elas afirmam isso porque, uma vez que não cometem certos pecados, são perfeitas, não examinaram seu coração ou sua imaginação, não se aperceberam de que, na questão da perfeição, o nosso estado é tão importante como os nossos atos. O segundo erro é o de adotar um padrão muito baixo. As pessoas se acham melhores do que eram porque não cometem mais certos pecados. Também se acham melhores do que as outras pessoas a seu redor, e daí pensam que chegaram à perfeição. Mas o seu padrão é muito baixo. Permitam-me lembrar-lhes que o padrão que o apóstolo estabelece para si para todos os cristãos não é nada menos que este: conhecer Cristo num perfeito estado de comunhão e de companheirismo, conhecer o poder da sua ressurreição, que nos liberta não só de atos de pecado mas também de pensar no pecado, das maquinações pecaminosas e de brincar com o pecado, libertando-nos da culpa, do poder e da corrupção de tudo que está ligado ao pecado. Esse é o padrão, e nada menos que isso, e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo feitos conformes à sua morte. E ninguém, homem ou mulher, pode afirmar que alcançou esse padrão. Depois, a minha próxima proposição é que a perfeição e a santificação completa não são alcançadas repentinamente. Penso que é óbvio que isto se segue como o próximo passo. Os que ensinam algum tipo de perfeccionismo querem fazer com que acreditemos que podemos chegar à perfeição subitamente. Muitas vezes eles nos dizem que numa convenção ou numa reunião aconteceu que de repente receberem esta outra bênção e foram feitos perfeitos. Eles dizem que houve uma súbita transição de uma condição para outra. Ora, certamente, a linguagem do apóstolo aqui nega toda e qualquer forma dessa doutrina. Ele fala em ir após
uma coisa faço, e aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Não há nada repentino nisso. Toda sua descrição é de desenvolvimento e progresso. Ele é como um homem que vai pela estrada passo a passo e, contudo, sempre avançando. Não há uma repentina transição de um estado de melhoramento para um estado de perfeição. Na verdade, uma boa ilustração, utilizada por Paulo e por outros escritores do Novo Testamento sobre o mesmo assunto, é a do menino em Cristo, onde a ideia geral sugere crescimento e desenvolvimento, mediante passos e estágios. Ou tomemos outro exemplo utilizado por Paulo, das plantas e das flores. Ele fala do agricultor lançando sementes. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3 versos 6 a 7. E nessa ilustração há a mesma ideia. Perfeição e santificação nunca devem ser concebidas como algo que sucede repentinamente. Numa reunião ou numa convenção você pode ter uma nova visão do amor de Deus, mas isso é muito diferente de perfeição e de santificação completa. O método do apóstolo é prosseguir, lutando e avançando, passo a passo, estágio a estágio. Isso me leva ao próximo princípio importante. Quanto a nós, esta obra progressiva significa atividade, não passividade. O ensino sobre a perfeição é quase sempre um ensino ligado à passividade. Dizem-nos que as pessoas em geral querem persistir em lutar pela santidade, em tentar santificar-se pessoalmente, porém o que se deve fazer é deixar correr e deixar com Deus. Por outro lado, esta é a palavra do apóstolo, prossigo, uma coisa faço, e aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo. Em 1 Timóteo, capítulo 6 verso 12 ele fala em combater o bom combate da fé. Todas estas expressões indicam grande atividade por parte do cristão no que se refere à salvação, no que se refere à nossa justiça e justificação. Jamais conseguiremos repetir exageradamente que não fazemos nada, que não podemos fazer nada, que é obra realizada inteiramente por Cristo. Mas uma vez salvos e tendo recebido esta nova vida, a obra progressiva de santificação não pede passividade, e somos exortados a exercer atividade. O último princípio desta doutrina é que a nossa consciência de imperfeição, longe de nos privar da certeza e segurança da salvação, é, num sentido, quase a base da segurança da salvação. E isso da seguinte maneira: sugiro-lhes que unicamente as pessoas que falam como Paulo estão salvas, têm vida. A imensa maioria dos homens e das mulheres do mundo não diz que a sua maior ambição é conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. A maioria não está interessada nisso, absolutamente não é essa a sua ambição. Em geral, os homens e as mulheres estão interessados em coisas inteiramente opostas a isso. Mas, certamente, os que dizem, não estou satisfeito, tenho consciência da minha imperfeição, estou ciente do pecado em mim, não sou o que deveria ser, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Estes são os que têm vida espiritual. Quando você se examina à luz da verdade, porventura sente que, como Paulo, ainda não atingiu o alvo, que ainda não chegou à meta, que ainda não compreendeu tudo, que você está muito atrás na estrada e gostaria de estar bem mais adiante. Se se sente assim, é prova de que você tem vida espiritual. Se essa é a sua ambição, longe de sugerir incerteza sobre se você é cristão ou não, isso é a prova de que você é. Finalmente, deixem-me aplicar o que venho tentando dizer fazendo algumas perguntas. Estaríamos satisfeitos com a vida que temos? O apóstolo Paulo não estava. Observe-o, examine a vida que ele viveu. Eis aí um homem que tinha visto Cristo, que tivera visões, que tinha ouvido uma voz exteriormente audível. Eis aí um homem que tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Um homem que tinha pregado o evangelho dia e noite, mas não estava satisfeito. Será que nós somos complacentes? Achamos que estamos bem simplesmente porque somos melhores do que a imensa maioria de pessoas que não lançam sua sombra nas portas de um local de culto. Estaríamos contentes com nossas vidas? Se estamos, somos diferentes deste apóstolo. Ansiamos progredir. Paulo, este grande servo de Deus, ansiava avançar ainda mais pela estrada, esforçava-se para chegar à meta. Poderíamos dizer que estamos avançando dessa maneira? Estaríamos lutando com todas as nossas forças para chegar lá? Bem, aí está esta grande e vital doutrina ensinada pelo apóstolo neste ponto. E uma descrição do cristão. Os cristãos recebem certeza da salvação. Eles veem claramente o que se espera que eles sejam e sabem que não são, mas anêlam ser, e aplicam toda a sua energia para chegar à meta. Deus nos livre de uma falsa doutrina sobre a perfeição, e implante em nós e impulsione dentro de nós este princípio que se evidencia tão claramente em Paulo, esta compreensão do padrão supremo, este anelo por ele e esta determinação de não poupar esforços para alcançá-lo.
Meta Suprema. Trecho tirado do livro A Vida de Paz. Por Martin Lloyd Jones. Páginas 88 a 101.